E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Esse aqui será o meu segundo vídeo falando da Loteca 1195. Por ser final 5, ela já vem acumulada. Não sei se você tá sabendo, né? Mas saiu o resultado aí da Loteca 1194. Tem um vídeo aí com todas as informações aqui no canal. E aqui, nesse segundo vídeo, geralmente eu vou com 3 duplos, trago novas informações. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, tem boas informações pra gente conhecer essa grade, aonde tem alguns jogos bem complicados aí da América Central, mas tenho certeza que você assistindo o primeiro vídeo e esse segundo vídeo aqui dá pra dar uma bela refinada aí nos palpites. Então, sem enrolação, vamos aí para o vídeo 2 sobre a Loteca 1195 e o primeiro jogo em Brasil e Paraguai. O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Brasil jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Paraguai não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 13 a 2 a favor do Brasil. No geral, 15 jogos entre eles, o Brasil ganhou 6 vezes, houve 6 empates e o Paraguai ganhou 3 vezes. A diferença de gols 25 a 13 também a favor do Brasil. O Brasil costuma marcar 20% dos seus gols entre os minutos 46 e 60. Os números de aposta desse confronto: 1.38 para o Brasil, 4.10 para o empate, 7.0 para o Paraguai. Porcentagem do confronto: 65% para o Brasil, 22% para o empate, 13% para o Paraguai. Bom, pegando as informações do primeiro vídeo, mais esse histórico que o Brasil tem contra o Paraguai quando joga em casa, é muito difícil ir contra o Brasil. Sinceramente, pelo que foi apresentado contra o Equador, o Brasil não tá passando confiança, mas aqui eu tô indo seco. No Brasil, como eu disse, eu tenho o costume de ir com 3 duplos no segundo vídeo e tem algumas partidas aqui que eu considero um pouco mais complicada. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, por via das dúvidas, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 2, Finlândia e Polônia. Nos últimos 9 jogos, a Finlândia só ganhou uma vez, houve 3 empates e a Polônia ganhou 5 vezes. A diferença de gols 20 a 8 a favor da Polônia. A Finlândia tem uma sequência aí de 4 derrotas jogando em casa. A Polônia conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 7 jogos. E a Finlândia ela vence 33% das suas partidas no primeiro tempo, enquanto que a Polônia 30%. As odds desse confronto: 4.50 para a Finlândia, 3.40 para o empate, 1.85 para a Polônia. A porcentagem do jogo: 21% para a Finlândia, 28% para o empate, 51% para a Polônia. Bom, aqui é uma partida que não tem muito o que dizer, mesmo a Polônia jogando fora de casa é a favorita. Os números aqui estão bem mais a favor do que para a Finlândia. E no histórico, né, a Polônia também leva muita vantagem. Ainda continuo mantendo o meu palpite aqui na Polônia, tô indo seco. Se a Finlândia vencer essa partida, já considero uma zebra. Jogo 3, Sérvia e Andorra. A Sérvia não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. A Sérvia não perde em casa há 6 jogos. Andorra não ganhou em nenhum dos seus últimos 5 jogos. Andorra não ganhou nenhum dos seus últimos 11 jogos fora de casa. Andorra não conseguiu marcar nos seus últimos 5 jogos. E números bem ruins aqui para as duas seleções, né? A Sérvia vence o primeiro tempo 8% das suas partidas, enquanto que Andorra 10%. Os números de aposta desse confronto: 1.04 para a Sérvia, 17.0 para o empate, 41% para Andorra. A porcentagem do jogo: 92% para a Sérvia, 6% para o empate, 2% para Andorra. Bom, aqui também é outra partida que não tenho o que dizer. Além dos números, né, um histórico muito ruim da Andorra contra a Sérvia, principalmente aqui ela vai jogar fora de casa, jogo bem difícil. Tô indo seco na Sérvia, só pelos números, um empate também já considero uma zebra. Jogo 4, Holanda e Malta. Nos últimos 6 jogos, a Holanda ganhou 6 vezes, não houve empates e Malta também não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, olha isso, 28 a 0 a favor da Holanda. A Holanda não perde em casa há 8 jogos, Malta não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos contra a Holanda. Jogando em casa, a Holanda não perdeu para a Malta nos seus últimos 3 encontros e Malta não conseguiu marcar nos últimos 4 jogos. As odds desse confronto: 1.03 para a Holanda, 17.0 para o empate, 41.0 para a Malta. Porcentagem do jogo: 92% para a Holanda, 6% para o empate, 2% para a Malta. Outra partida, né, que o grande favorito ainda jogando em casa, Holanda, uma das seleções aí das prateleiras altas aí do futebol. Acredito ser uma partida tranquila aqui para a Holanda. Por esse motivo eu tô indo seco na Holanda. Empate aqui, né, já sabe, zebraça.
Jogo 5, Bolívia e Chile. Um jogo um pouquinho mais equilibrado, né? Resultado mais comum desse confronto, quando a Bolívia joga em casa, é o 2-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. O resultado mais comum do confronto no geral também é o 2-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, a Bolívia jogando em casa ganhou uma vez, houve um empate, e o Chile ganhou 4 vezes. A diferença de gols 9-3 a favor do Chile. No geral, 17 jogos entre eles, a Bolívia ganhou 2 vezes, houve 3 empates, e o Chile ganhou 12 vezes, hein? A diferença de gols 36-12 a favor do Chile. Os números de aposta do confronto: 1.55 para a Bolívia, 4.10 para o empate e 6.0 para o Chile. A porcentagem da partida: 61% para a Bolívia, 23% para o empate e 16% para o Chile. Aqui a gente pode ver que os números estão a favor da Bolívia e o histórico a favor do Chile. Essa partida aqui, além da Bolívia estar jogando em casa, vai ter o fator aí da altitude, né, para ajudar a Bolívia, né, que tem chances, né, de classificação, pelo menos ali na repescagem. E por esse jogo aqui ser na altitude, Chile fazendo uma péssima campanha nas eliminatórias, eu tô indo seco na Bolívia. Jogo 6, Uruguai e Venezuela. O resultado mais comum desse confronto é o 0-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros com o Uruguai jogando em casa, o Uruguai ganhou 3 vezes, houve 2 empates e a Venezuela ganhou uma vez. A diferença de gols 13-6 a favor do Uruguai. No geral, 16 jogos entre eles, o Uruguai ganhou 5 vezes, houve 8 empates e a Venezuela ganhou 3 vezes. A diferença de gols 21-12 a favor do Uruguai. A última vitória como visitante da Venezuela foi em 2004, hein? Um super tabu aqui para ser tirada. Os números de aposta desse confronto: 1.45 para o Uruguai, 4.10 para o empate, 8.50 para a Venezuela. Porcentagem da partida: 66% para o Uruguai, 23% para o empate, 11% para a Venezuela. Nos últimos anos aí, né, a Venezuela fazendo até que uma boa campanha. O Uruguai vem derrapando muito, né, nos seus últimos jogos. Precisa vencer essa partida para ter um pouquinho mais de tranquilidade na classificação. Era para ser um jogo fácil, né, mas como o Uruguai não tá numa boa fase, tô acreditando que vai ser um jogo difícil, mesmo os números aqui dando vantagem para o Uruguai. Tô indo seco no Uruguai, mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles, só para garantir também. Jogo 7, Jamaica e Guatemala. O que eu trago de informação aqui é a classificação no grupo. A gente pode ver que Guatemala e Jamaica, né, estão com 9 pontos em 3 jogos, né, 3 vitórias para as duas equipes. E o diferencial aqui é o saldo de gols da Guatemala, que é bem maior, né, do que o da Jamaica. As odds desse confronto: 1.90 para a Jamaica, 3.25 para o empate, 3.50 para a Guatemala. Porcentagem do jogo: 47% para a Jamaica, 27% para o empate, 26% para a Guatemala. Bom, a gente pode ver que os dois times estão bem na frente, né, dos adversários aí no grupo. Pode vir com tranquilidade para essa partida. É um confronto complicado, né, porque os dois times ainda não perderam. E para essa partida aqui tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Jamaica e Guatemala. Mas esses jogos aqui da América Central é tipo um Brasileirão Série D pra gente, né? Jogo 8, Argentina, Colômbia, hein? Excelente jogo. Resultado mais comum desse confronto, quando a Argentina joga em casa, é 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum, 0-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, a Argentina jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e a Colômbia não venceu nenhuma vez. A diferença de gols, 6-0 a favor da Argentina. No geral, 20 jogos entre eles, a Argentina ganhou 8 vezes, houve 8 empates e a Colômbia ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 22-15 também a favor da Argentina. Os números de aposta desse confronto: 1.65 para a Argentina, 3.70 para o empate, 5.75 para a Colômbia. A porcentagem do jogo: 58% para a Argentina, 25% para o empate, 17% para a Colômbia. Que jogo difícil esse aqui, viu? A Argentina jogando em casa muito forte, só que a Argentina ela já está classificada, já se classificou em primeiro lugar, ninguém vai tomar mais esse lugar. E a Colômbia sim tem muita motivação para vencer essa partida, né? Porque ainda está brigando por vaga na Copa do Mundo. Os últimos jogos entre eles, né? Sempre sendo jogos bem pegados. Tô acreditando que a Argentina não vai dar mole, mas vai ser um jogo bem difícil, hein? Eu tô indo seco na Argentina, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui entre eles. E se bobear, cabe até um triplo, viu? Porque a Colômbia eu tô acreditando que vai vir muito motivada para vencer a Argentina mesmo fora de casa.
Jogo 9, Panamá e Nicarágua. Aqui também trago a classificação do grupo. Também, né, assim como no jogo da Jamaica e Guatemala, dois times aí com números muito parecidos. 3 jogos e 3 vitórias para os dois times. Saldo de gols aqui já tá um pouquinho mais equilibrados. E também, né, os outros adversários aqui no grupo, bem longe deles. Aqui eles podem poupar jogadores. Complicado esses jogos, hein? Os números de aposta desse confronto: 1.33 para o Panamá, 4.33 para o empate, 7.50 para a Nicarágua. Porcentagem do jogo: 67% para o Panamá, 21% para o empate, 12% para a Nicarágua. Bom, aqui é outra partida que cabe um duplo tranquilo, mas eu tô deixando meu duplo para outras partidas. Aqui tô levando em consideração os números, né? Estão bem mais a favor do Panamá e também o Panamá jogando em casa, né? Por esse motivo eu tô indo seco no Panamá, mas partida difícil, né? Se a gente olhar os números ali entre eles, né? Jogo 10, Peru e Equador. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Peru jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Equador ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 8-7 a favor do Equador. Jogo muito equilibrado, hein? No geral, 19 jogos entre eles, o Peru ganhou 5 vezes, houve 7 empates e o Equador ganhou 7 vezes também. A diferença de gols, 27-19 a favor do Equador. O Equador costuma marcar seus gols 23% das vezes entre os minutos 16 e 30. Os números de aposta desse confronto: 3.20 para o Peru, 3.0 para o empate, 2.50 para o Equador. A porcentagem da partida: 30% para o Peru, 32% para o empate, 38% para o Equador. Bom, sem dúvida, né? O Equador, uma seleção que vem mostrando o melhor futebol que o Peru. Diferença aqui que o Peru vai estar jogando em casa. Os números, tanto nas odds como nas porcentagens, estão bem apertados, né? Equilibrados. Considero um jogo difícil, né? Porque o Equador teve dificuldades para passar da defesa aí do Brasil e o Peru jogando em casa, né? Pode ser que venha muito motivado, mas mesmo assim, pegando informações aí do primeiro vídeo, né? Os números do Equador tá bem melhor. Eu tô indo seco no Equador, acreditando aí que ele quer buscar essa vaga aí contra o Peru de qualquer jeito, né? Jogo 11, Villavelense e Rio Branco. Números difíceis também de ser analisados, né? O Rio Branco ele tá na 6ª posição. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Saldo de gols, né? Faz muitos gols, mas também toma muitos, né? 14 gols feitos contra 13 sofridos. Tem 9 pontos e a gente pode ver que nos últimos 5 jogos apenas 1 vitória. O Villavelense tá na 10ª posição. Com 7 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Faz poucos gols e toma muitos gols, né? Nos últimos 5 jogos também apenas 1 vitória, 5 pontos. A gente pode ver que o Rio Branco tem números melhores, né? Mas tá derrapando bastante, pelo menos nos últimos 5 jogos, né? As odds desse confronto: 7.0 para o Villavelense, 4.20 para o empate, 1.42 para o Rio Branco. A porcentagem do jogo: 13% para o Villavelense, 22% para o empate, 65% para o Rio Branco. Aqui mesmo o Rio Branco jogando fora de casa, muita vantagem. Olha que esses números do Rio Branco não tá tão bom assim, né? Mas tô levando em consideração esses números das odds e porcentagem. Mesmo assim eu tô indo com um duplo aqui. Eu tô indo de empate e Rio Branco, né? Porque o Rio Branco tá jogando fora de casa, né? O fator casa aqui pode pesar um pouquinho. Jogo 12, Juazeirense e Lagarto. Difícil de encontrar informações sobre esse jogo, né? Mas o que eu trago aqui são os últimos 3 jogos. O último jogo, nesse confronto, né, tem 1 vitória para o Juazeirense, nenhum empate e 2 vitórias para o Lagarto. Nos últimos 3 jogos aí, o último confronto não faz muito tempo, né? 31 de maio de 2025 pelo Brasileirão Série D. O Lagarto jogando em casa venceu por 3-1 o Juazeirense. Aí antes disso, só em 2022, Brasileirão Série D, o Juazeirense em casa venceu por 1-0 e no mesmo ano o Lagarto em casa venceu por 2-0. Os números de aposta aqui no momento eu não vou ter e a porcentagem também não. Mas com base aí no primeiro vídeo, dá para pescar muitas informações boas. Mesmo a Juazeirense aqui com uma leve desvantagem nesse confronto, tô levando em consideração jogar em casa, tô indo seco no Juazeirense. Mas aqui, se você tiver condições de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um duplo aberto, né? Porque o último jogo foi muito recente e o Lagarto conseguiu vencer por 3-1. Jogo 13, Altos do Piauí e Sampaio Correia. Nos últimos confrontos, né, nenhuma vitória para o Altos do Piauí, um empate entre eles e 2 vitórias para o Sampaio Correia.
O último jogo também 31 de maio de 2025 na casa do Sampaio Corrêa, empate em 2-2. Depois só em 2022 na casa do Sampaio Corrêa, vitória do Sampaio Corrêa por 2-1. E quando o jogo foi na casa do Altos em 2021, Sampaio Corrêa venceu por 1-0. As odds desse confronto: 1.83 para o Altos, 3.55 para o empate, 3.80 para o Sampaio Corrêa. A porcentagem do jogo: 50% para o Altos, 26% para o empate, 24% para o Sampaio Corrêa. Outra partida aqui com palpite difícil. No confronto, né, Sampaio Corrêa tem vantagem. Os números de aposta que tá dando mais vantagem para o Altos. O Altos vai estar jogando em casa. E também pegando informações aqui do primeiro vídeo, eu tô indo seco no Altos do Piauí. Jogo 14, Souza da Paraíba e América do Rio Grande do Norte. O que eu trago de informação aqui, os últimos 7 jogos, né? O Souza não venceu nenhuma vez, há um empate entre eles, e o América do Rio Grande do Norte, 6 vitórias. O último confronto foi agora dia 1º de junho de 2025, na casa do América. O América venceu por 2-0 pelo Brasileirão Série D. Antes disso, em junho de 2024, o América em casa também venceu por 1-0, e em maio de 2024, na casa do Souza, empate em 0-0. Os números de aposta desse confronto: 2.77 para o Souza, 3.30 para o empate, 2.37 para o América. Porcentagem da partida: 33% para o Souza, 28% para o empate, 39% para o América. Aqui também números bem equilibrados. Souza tem essa vantagem de estar jogando em casa, acredito que isso fez equilibrar um pouco. No confronto, né, o América tem muita vantagem. Aqui eu tô tentando buscar uma surpresa, né, por ser um dos jogos mais equilibrados. Eu tô indo seco no América, mesmo jogando fora de casa. Mas caso você tenha costume de jogar mais duplos, eu colocaria um duplo aberto aqui nesse confronto. Pessoal, grade complicada também, hein? Espero que as informações do primeiro e do segundo vídeo ajudem, né? Dar aquela refinada aí nos seus palpites para a Loteca 1195. Valendo R$700 mil, um bom prêmio. Já saiu a grade nova da Loteca 1196. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa grade. Em breve, né? As primeiras informações da Loteca 1196. Se você assistiu até aqui, agradeço demais. Peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Curta, compartilhe. Cada vez que você faz isso, ajuda demais aqui no YouTube. E é isso, vamos pra cima aí dessa Loteca 1195, meio de semana. Quero desejar muita sorte aí pra todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!